Fala minha gente, e aí, tudo bem com vocês? A gente está começando mais um CIEGcast e hoje a gente está com um convidado aqui que é muito diferente no mercado contábil, porque ele atua de uma forma diferente, ele é um contador diferente, é contador há mais de 12 anos, formado pela PUC Campinas, é CEO da Cirrus Contabilidade, Cirrus Academy, é mentor e palestrante num programa chamado Investidores.você, e é contador de grandes startups, scale-ups do Brasil e até mesmo unicórnios, né? Empresas que foram avaliadas em mais de $1 bilhão. E eu estou aqui com ele, Cristiano Freitas. E aí, meu irmão? Bem demais, cara. Muito feliz de estar aqui. Convidar para um bom papo, o cara aceita na hora, né? Fico até lisonjeado. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a conversa seja boa aí pra galera. Cara, eu tenho certeza que vai ser boa demais. A gente está vivendo um momento meio estranho no mercado de tecnologia, porque tem um hype óbvio, que é da inteligência artificial. Sim. Consequentemente, o dinheiro está indo para lá, os VCs estão em polvorosa, a gente está vendo umas teses meio malucas aí. Como é que você está avaliando esse movimento todo? Cara, eu falo que o mercado de VC como um todo ele é feito por grandes ondas, né? Então a gente passou uma fase sobre grandes ondas de marketplace, ondas de fintech, e a inteligência artificial é a onda da vez, né? Eu acho que ela maximiza resultados. Quando você pensa em modelos de tecnologia SaaS, MaaS e IA combinado, ele traz um ganho de eficiência e potencial de escala que é absurdo. Então, toda semana sai alguma notícia sobre como as empresas têm tentado se reinventar, utilizar todos esses recursos que está disponível para crescer, ser mais eficiente e gerar caixa. E principalmente de VC, né, cara? Até então a gente tinha os fundos, né, os principais players do mercado derrubando dinheiro sobre modelos de negócio, tendo um horizonte muito para frente de quando aquele negócio teria resultados positivos. Então, eu brinco que eu penalizava a margem em relação a crescimento e chegava em algum momento dessa startup, desse scale-up, que eu ia começar a olhar para os números econômicos ali da empresa e como que essa conta fechava. Só que hoje isso não precisa estar tão distante mais, entende? Então, quando você tem um olhar para a eficiência, que todo mundo tomou um grande susto, né, de como era esse jogo de retorno do capital, e essa tecnologia ela possibilita isso. Escala com mais eficiência e uma penetração em mercados que até então não conseguia. Principalmente são mercados de alta complexidade, que você consegue ter, na minha visão, né, agentes atuando ou operando funções que muitas vezes você precisava de mão de obra massiva. Inclusive o nosso mercado, né, de contabilidade é um mercado que vai ser e está sendo muito impactado com essa visão aí como um todo, sabe? Como é que isso vai impactar diretamente o mercado da contabilidade, cara? Cara, é que eu divido uma operação contábil entre três grandes blocos, né? Eu tenho uma grande interação de coleta, processamento e validação de informação. Acho que todos os escritórios têm isso. Pô, é receber o extrato bancário, é receber as notas fiscais, é olhar para isso e validar se eu, como um prestador de serviço, recebo todas as informações que eu tenho. Você vai para um segundo bloco que é de processamento, e esse processamento ele envolve tudo que eu preciso realizar dentro da rotina. E aí eu vou para o terceiro bloco, que é o bloco de entregáveis, né? Que eu gero uma parte para o governo e uma parte para o próprio cliente. Se a gente for pensar numa pirâmide do ponto de vista de esforço, eu tenho quase o topo da pirâmide, que é um pequeno elemento desse focado no relacionamento com o cliente final. Preocupado com a jornada, com a entrega, com a experiência que uma firma de contabilidade entrega para o cliente. Isso não dá para automatizar. Isso não automatiza, mas todo o resto da pirâmide, que está relacionado aos processos que não entregam valor direto ao cliente do ponto de vista de visível ao olho dele, você vai ter impacto total com os acessos e tecnologias que a gente tem aqui. Então eu acho que ela exige da gente, como um todo, como que eu repenso a estrutura da minha empresa hoje. Então, desde a coleta, eu tenho que olhar para jornadas mais completas e não jornadas dentro de departamento, entende? Porque hoje, quando eu olho para as soluções, ou para o mercado como um todo, eu vejo elas se propondo a resolver coisas muito clusterizadas, sabe? Aqui eu resolvo transformar extrato bancário em um arquivo FX para importação. Eu resolvo leitura de documento. Só que tudo isso daqui é uma jornada única, né, cara? Eu coleto, processo e entrego. E muitas vezes no processo ele tem vários inputs diferentes. Que era o que a gente estava até falando ontem nos bastidores, né? Um documento fiscal. Qual é a jornada completa do documento?
Primeiro eu coleto esse cara. Só que esse mesmo documento gera input na minha área fiscal, para uma escrituração, para uma apuração de imposto, para compor uma entrega de obrigação acessória. E aí, uma vez que ele caminha, ele gera também na contabilidade provisionamento de despesa, provisionamento de impostos, etc. Se eu caminho mais um pouco para o financeiro, ele gera tesouraria, né? Então eu tenho fornecedores a pagar, eu gero de fato as transações ali que o financeiro tem que resolver. Então, o mesmo dado alimenta uma cadeia como um todo, gerando dentro desse processamento alguma entrega relevante para o cliente. Entendeu? Uhum. Então, isso faz com que a gente, no nosso mercado, tenha que repensar como eu olho para a gestão e quais são, de fato, as oportunidades de melhoria e automação nessa nova era, entendeu? Agora, a gente tem uma série de obstáculos, porque assim, as empresas de contabilidade, à medida que o tempo for passando, elas se parecerão muito na sua estrutura como empresas de tecnologia. Sim. A gente vai ter que discutir muito inteligência artificial, a gente vai ter que discutir a geração de dados em tempo real, a gente vai ter que discutir a integração da informação, a gente vai ter que discutir a jornada da informação. Isso São coisas que empresas de tech já discutem há muito tempo, né? E eu vejo que, mesmo para empresas tech, existe um gap de conhecimento, né? Existe um gap na gestão, né? Como resolver esse gap hoje dentro do mercado da contabilidade? Como é que você vê esse cenário nos próximos anos, cara? Porque, particularmente, eu estou um pouco preocupado com o nível de aceleração das mudanças, certo? E, consequentemente, na capacidade dos agentes humanos de acompanhar tudo isso. Cara, eu assim... acho que o primeiro ponto de consciência é que toda essa discussão aqui de inteligência artificial, impacto em mercado, geralmente está na cabeça dos donos. É difícil você entender ou você caminhar por uma transformação dessa se você não tem isso dividido ou treinado ou massificado dentro da sua empresa. Até dar um exemplo do que eu tenho feito lá na Cirrus. A gente começou recentemente, a gente tem discutido muito sobre inteligência artificial nos últimos meses, né? Só que a gente começou um trabalho de base que é trazer para o meu time o impacto que isso tem real no dia a dia deles. Só que aí eu estou mostrando para cada um que compõe a minha estrutura quais são ferramentas hoje, de certa forma, disponíveis que ele não utiliza, dentro de uma estrutura, obviamente, de governança, segurança de dados, para que o cara não saia usando tudo que ele quer no usuário dele, mas para que ele tenha esse primeiro impacto. Então, acho que a primeira base, cara, dentro desse gap profissional, é que as competências, para mim, que vão ser exigidas nos próximos 3 anos, elas não estão nos profissionais que a gente tem hoje dentro dos nossos escritórios. E aí a gente tem uma responsabilidade muito grande de preparar os caras para fazer essa transição. E quem queira fazer. Então, para quem nos assiste, se você está dentro de um escritório, você está na melhor jornada possível de desenvolver e direcionar a carreira. Só que se você... Esses dias, até falando com o time, eu contei a história do carvalho e do bambu dentro de uma grande tempestade. Pô, todo mundo conhece uma árvore que ela é robusta, firme, etc. Só que frente a uma tempestade, o que acontece com uma árvore dessa? Ela geralmente se quebra, ela se parte se você tem uma tempestade muito grande pelo caminho. Quando você olha para um bambu, ele pode entortar demais, mas ele continua lá. E a minha provocação com a minha equipe foi: vamos ser todos bambus, porque a gente está diante de uma grande tempestade e transformação aí pelo caminho. Então, eu acho que isso é um bloco 1. Flexibilidade. Sabe? Flexibilidade. Cara, para mim, competências exigidas, que às vezes sinônimos, mas elas são para mim coisas diferentes: adaptação, flexibilidade e disponibilidade de aprender e reaprender dentro de um ciclo eterno aí nos próximos meses. Então, isso daqui é o que eu tenho trabalhado muito com o time, mas não resolve, no todo, como eu conduzo a gestão de um escritório contábil. E aí entra na tríade de cima, a composição societária, do ponto de vista de quem é o time de sócios dentro de um escritório contábil, não pode e não deve ser mais composta apenas por indivíduos técnicos contábeis. Você tem que pensar sobre uma estrutura multidisciplinar de quem é o cara que está ombro a ombro com você dentro do dia a dia. Então, hoje, dentro da estrutura ali, tenho pensado, estruturado em plano de execução, plano de stock option ou partnership e retendo caras ou trazendo pessoas que vão ser complementares nessa visão de futuro. Porque, de fato, como que eu vou gerir, eu vou entender
sobre todos esses elementos de tecnologia se a minha formação primária não está com isso. Então você tem que saber, do ponto de vista prático, o que você não sabe e quem você traz para te complementar dentro dessa trajetória, dentro dessa jornada. Então ela exige da gente, né, Henrique, falando especificamente do mercado contábil, de uma mudança muito mais interna sobre como a gente enxerga a gestão, o mundo e o nosso negócio, para depois você conseguir levar isso para fora, né? Como que eu faço com que meu time, meus sócios, o meu negócio, como eu melhoro minha linha de EBITDA, tudo que tem que estar alinhado de certa forma, toda ação relacionada a crescimento e melhoria de indicador final ali de EBITDA de um escritório de contabilidade. Só que isso é gestão, né, amigo? É gestão. Então, hoje, para mim, o primeiro ponto é os escritórios, os contadores e etc., a galera tem que parar de pensar que é um negócio, sabe? Ele tem uma empresa, pô. E como que ele gerencia essa empresa? E aí você tem que profissionalizar a gestão, não tem jeito. Cris, agora veja, você tem um portfólio de variados clientes, né? Majoritariamente você tem empresas de tecnologia, startups, scale-ups, enfim, algumas que já viraram unicórnio e que fizeram o tombamento para uma internalização da contabilidade, né? Mas eu queria entender de você o seguinte: como você tem clientes de todos os tipos, você tem desafios de todos os tipos também. O que muda na mentalidade de um empreendedor ou no processo de uma empresa? Vamos começar pelo aspecto da mentalidade do empreendedor, tá? De uma empresa que está começando ou de uma empresa que tem que já é maior e já tem uma governança corporativa mais robusta. Eu queria entender o que é que muda na mentalidade do empreendedor e, posteriormente, nos processos e como que isso impacta você enquanto contabilidade. Legal, legal. Cara, eu acho que quando você sai da esfera ali de... Só dando uma contextualizada à galera, então o meu pareto hoje no escritório são startups que elas evoluem para scale-up ou empresas de tecnologias consolidadas, né? Então, o meu 80% da minha carteira está em cima disso, 20% são atividades secundárias a esse ecossistema de alguma forma. E aí, dentro da tese de Venture Capital, que nada mais é de capital de risco, né? Então, de você criar um conceito, uma ideia sobre um produto e desdobrando ela em fases, que nada mais é do que validação de uma ideia, construção de um MVP, que é um produto mínimo viável para você ir a mercado, né, testar e etc., você vai para uma outra estratégia de growth, que é a fase de crescimento, que é bem aqui entre MVP e growth, que a gente no mercado em tecnologia entende que você encontrou o Product Market Fit, nada mais é do que você está no mercado certo, resolvendo uma dor real para alguém endereçável que precisa daquilo, e uma vez que isso está validado, você entra no processo de scale, né? Que é a escala mesmo, que é a expansão dessa empresa como um todo. Então, cada bloco desse, Henrique, ele exige competências diferentes do empreendedor sobre o que ele vai ter. Majoritariamente, na jornada, ele tem muita relação com investidores. Então, você não precisa necessariamente ser investido, mas quando a gente vai para esse mercado, é comum os caras levantarem cheques de investimento, que ele faz com que... É menos comum ser bootstrapping. Exatamente. Porque ele faz com que aquela empresa, a partir da ideia, já tenha uma estrutura de empresa que gera receita, mas ele tem caixa para sustentar todas essas despesas e comprovar aquela tese que ele apresenta para os investidores. Então, quando eu tô teoricamente, ele iria mais rápido. Teoricamente, ele iria mais rápido, né? Que aí entra uma outra vertente, outra discussão que a gente pode deixar para você. Depois a gente vai. Então, nessa jornada, quando o cara tá na ideia para MVP e growth, o que eu vejo é crescimento, pô. Porque ele tem que comprovar que, de certa forma, aquilo que ele conversou, está discutindo como tese, ela se concretiza no modelo de negócio. E aí, qual é o impacto principal para mim? Quando eu falo em crescimento, que são áreas que sustentam o crescimento? Primeiro, os motores básicos de marketing e vendas. Então, eu tenho que ter isso aqui funcionando muito bem. Tá. Como um cara dentro de tecnologia, você sabe que o seu produto tem que acompanhar essa necessidade. Sim. Né? Então, vou falar assim, grande bloco, tecnologia entra dentro disso. E aí, não adianta crescer se você não retém. E aí você vai para um bloco relacionado à jornada, relacionamento e retenção do cliente. E aí, por último, vem o quê? A governança disso tudo, que entra a área financeira. Então, quando ele está nessas fases de MVP, growth, etc., ainda ele está levantando cheque com fundos de investimento que exigem menos de governança desse cara.
Então, o que é um menos? Ele vai ter que mandar um relatório de fluxo de caixa, ele tem que dizer o que ele está ou não consumindo daquele dinheiro. Quanto menos capital... Mas a festa está melhor ali, né? Tá. E aí ele exige menos disso. Só que aí no meio do caminho ele vai colocando pessoas. Então, o que acontece principalmente na área financeira é, cara, a dúvida primária sempre é quem eu preciso ter na minha operação hoje? E quase sempre no início é um sócio que recebe essa batata quente, falei, ó, essa área administrativa e financeira é sua, e ele vai colocando ou trazendo as pessoas ali que ele entende que vai suportar aquele crescimento. Uhum. Então, isso gera muito impacto do Você fala do crescimento administrativo financeiro. Você fala dessa área específica. Você não está falando das outras áreas. Não, estou falando daqui dessa área. Só que é uma fase tão inicial que, cara, incorre em problemas que teoricamente são básicos, sabe? Eu vou pagar um fornecedor sem garantir que eu recebi uma nota fiscal. Eu contrato um prestador de serviço sem um contrato assinado. Só que quando isso é uma empresa que fatura R$1.000 é uma coisa, 100 mil é outra, 1 milhão é outra. E aí na hora que chega no tamanho do negócio, você começa a ter uma exposição de risco que é relevante. E aí começa a entrar o primeiro cenário de governança que geralmente vem de ter uma área financeira ou controladoria mais estruturada. Porque como que eu projeto crescimento num planejamento estratégico sem ter uma visão orçamentária segura? Impossível, não tem como. Todo mundo que fala de planejamento estratégico, se você não tem o seu EBITDA num prazo correto, né, e você não está acompanhando o seu orçamento, cara, pelo menos mensalmente, pelo menos uma vez por mês, você, me desculpa, você não tem um planejamento estratégico, você tem uma lista de intenções. É isso aí, né? É isso aí. E aí isso começa a bater, né? Tipo, a água começa a bater ali porque, pô, eu preciso ter isso. E aí é onde, nas séries de investimento, a gente passa por perfis diferentes. Então tem o investidor anjo, você tem o investimento semente. Cada tipo de investimento desse está numa daquelas fases de desenvolvimento do produto. Então, pô, se eu estou numa fase de ideia, provavelmente você vai levantar dinheiro com um amigo, família e alguém que está próximo de você que vai dar aquele 50, 100 mil, 200 mil para você começar a ter um próprio negócio. Depois você vai ter um investidor anjo. Aí cada fase de investimento ela tem um tamanho de cheque e um nível de governança atrelado a ele. Até que você chega no que a gente fala de série A, que são os cheques maiores, de captação aí, assim, é difícil dar um range, mas geralmente quando a gente vê 40 milhões, 50 milhões de investimento. Só para a gente entender, por exemplo, os investimentos que são nas fases iniciais do negócio, por exemplo, quais são os aspectos avaliados pelos investidores, tá? Para dizer que uma empresa ela ainda é incipiente ou ela já está num ponto de ter um investimento ou série A, série B, série C, enfim. Qual é essa jornada da injeção de capital nessas empresas? Tá claro, tá claro. Cara, até o investimento seed, então, quais são os 3 primários, né? A gente fala FFF, que é Family, Friends and Fools. Então, basicamente cara, ou amigo, ou família, ou algum maluco para te dar um dinheiro numa fase inicial dessa, né? Depois você vem o investidor anjo e aí você tem o capital semente. Esses 3 aqui, cara, para mim é acordo negocial. Você vai olhar muito mais pro fundador, que é o cara que vai executar aquele plano que ele está te apresentando. E entre uma fase e outra eu não tenho um critério. Quanto que vale uma empresa que ainda é uma ideia? Eu não sei. O valor que eu quiser. E aí dentro do mercado de investimento tem clareza de qual é o percentual que precisa pertencer ao fundador do negócio. Então, por exemplo, se eu começo uma empresa hoje, eu não posso abrir mão de 10 a 15% da minha companhia no investimento anjo. Tem que ser isso. Por que tem que ser isso? Porque lá na frente, nas outras rodadas de investimento, eu vou precisar dispor demais. Exato. Então, e não adianta, imagine, você chega lá numa série A de investimento e tem 10% da empresa. É um risco. Porque você vai perder tesão, obviamente, de estar ali na frente, que você está muito diluído. Então, meio que o mercado ele respeita essas faixas, sabendo que se tudo ocorrer bem, as próximas fases vão seguir esse mesmo trilho. Então, o cara abre mão, às vezes, de 10%, precisa de 500 mil reais para poder desenvolver aquele primeiro produto. Cara, você vai fazer uma regra de 3 e vai falar, essa empresa está sendo avaliada em 5 milhões de reais. Só que, às vezes, é um cara que nem tem receita. Entendeu? Quando ele vai evoluindo, e aí, imagine que eu vou te apresentar o plano. Eu falei, cara, Henrique, o produto é esse, o mercado que eu estou endereçando é esse, e aí entra outra avaliação. Então,
primeiro eu faço alguns cheques de co-investimento. Então, primeiro eu olho para quem está fundando. Tipo, aonde que o cara fez carreira, onde ele atuou, se ele teve dentro de alguma empresa que já executou um plano parecido, porque você está analisando a capacidade do cara de execução, basicamente. Uma vez que você fala, pô, o cara tem um perfil legal, vamos para o próximo bloco. Qual é o mercado que você está endereçando para a gente saber se existe mercado ou se aquela tese ali ela só está na sua cabeça. Se essas coisas, de certa forma, fazem sentido, acho que aqui eu estou falando a minha avaliação de uma forma bem macro, e tem como você saber isso olhando para o mercado mundial. Tipo, cara, quais são as teses que estão sendo discutidas nos principais centros de inovação, os principais fundos, para onde um dinheiro está indo, que é o que a gente falou hoje, é IA, né? E aí você consegue ter essa sensibilidade se aquele negócio é um negócio que vale a pena pôr grana. Dentro dessas fases, o que importa para mim? Que você vai entregar o que você se comprometeu do ponto 1 ao ponto 2. Se você entregou do ponto 1 ao do ponto 2, a sua chance de conseguir levantar a próxima rodada de captação ela é muito alta, porque de fato você está comprovando. Exato. Aí depois você levanta um outro cheque, você vai levar do ponto 2 ao ponto 4. Então, quanto mais assertivo é a jornada e você faz as entregas que você precisa, a jornada vai ter dinheiro na mesa, porque investidor existe. O que ele está precisando são bons negócios para serem, né, obviamente, receber aquele aporte de capital. Então, até a série A, então imagine que eu estou falando de FFF, investimento anjo, seed, série A, que entra a primeira estrutura de capital um pouco mais estruturado. Aqui, os critérios de avaliação começam a ser muito parecidos, que estão relacionados aos resultados. Que não necessariamente é EBITDA, mas ele tem que ter unidade econômica de margem de contribuição ou receita para adotar algum critério ali de avaliação. Ou se o CAPEX for muito alto, né, o OPEX, mas são elementos importantes para o crescimento do negócio. Começa a se aproximar esses critérios, entendeu? E geralmente não é um critério passado, tá? Quando a gente analisa essas definições e o potencial, ela também entende o alcance. Tipo, o que esse negócio tende a se tornar nos próximos anos com essa injeção de capital sobre o que ele está entregando. Então ele não é só uma avaliação, a avaliação existe também sobre aquilo que você fez, comprovando a sua capacidade de execução, mas primariamente sobre o valor que você pretende ter lá no futuro. Então todo cheque que vem, ele vem acompanhado de um convite de acelero e crescimento. Porque ele tem que... Então quando você vê um cheque de 40 milhões de um grupo de investidores institucionais, cara, você pode ter certeza que a expectativa desse cara é que esse business vai voltar para esse cara 10 vezes do que ele está injetando ali. Tá. Entendeu? Então, por isso que ele acaba sendo um funil, que você tem muitas empresas entrando aqui dentro desse topo investidas e são poucos players que vão tendo uma jornada mais longa, né? Sim, Cris, mas assim, essa, na verdade, é a minha dúvida da primeira pergunta. Eu entendi bem a jornada, mas eu queria que você falasse algo mais pessoal, de experiência sua, claro, no quesito. Porque assim, você é um cara bem relacionado, você tem bons amigos no mercado, fundadores de empresas de tecnologia que passaram por diversas fases, que receberam aportes volumosos, ou enfim, empresas que porventura fecharam as portas. Eu sei que nos últimos 12 anos você deve ter uma coletânea de experiências aí. Sim. Cara, cita para mim um exemplo, uma história interessante dessa jornada do empreendedor e da mudança de mentalidade. O que você observa? De repente, o que eles têm em comum, né? O que muda nesse processo todo, né? Se você já viu, muito cara que se deslumbrou, que acabou gastando muito mais do que deveria e aquele dinheiro ali acabou não retornando para o investidor. Conta um pouquinho da sua experiência pessoal nisso aí. Claro, vamos embora. Cara, tem um monte, né? Vou fazer uns filtros aqui para trazer. Mas vamos começar pelo passo 1, assim, né? Quando você fala essa jornada, ela parece linda, né? Eu vou pegar dinheiro, eu vou encontrar o produto, eu vou desenvolver. Cara, na hora que você tá me falando, na verdade, me parece um pesadelo. Porque cara, é uma loucura. A minha jornada foi completamente diferente. Não, e assim, quando o cara, geralmente o empreendedor mais jovem, ele fica vislumbrado, assim, pô, caiu o dinheiro, né, na conta e tal, e comemora. Eu falei assim, cara, é a hora que você tem que realmente se preocupar, né? Porque você tem que entregar tudo aquilo que você executou de plano. Então, uma das, vamos falar assim, dos grandes movimentos que eu vejo no fundador que faz essa brincadeira aqui avançar e evoluir, cara, ela tem uma
uma capacidade muito alta de lidar e liderar pessoas. Porque você começa desde a fase 1 convencendo alguém a comprar aquela ideia maluca sua, abrindo muitas vezes mão de remunerações ou compensações muito maior que ele teria no mercado. Então ele tem uma grande habilidade de lidar com pessoas e conseguir transmitir uma visão de futuro materializado, que não adianta vislumbrar sem você ter um plano claro de execução. E aí entra no ponto 2. Cara, esse cara tem que ter uma capacidade, e aí quando a gente fala de resiliência, no sentido de tá claro o problema que ele quer resolver, mas ele não é resistente a nível de querer aquilo fazer de um único jeito. Ele tem capacidades de se revisitar constantemente e direcionar rumo. Até que dentro desse mercado a gente usa muito um termo de pivotar o modelo de negócio. O cara cria uma tese, essa tese ela tem alguns pressupostos, só que se no meio do caminho o cara identifica que, cara, eu não vou chegar lá no ponto 2 se eu continuar fazendo isso. Como que eu volto atrás e repenso a minha abordagem, modelo de negócio, etc. Então aqui entra para mim uma característica desses caras muito forte, cara, que é essa capacidade de, essa resiliência firme assim, de conseguir se reencontrar e disciplina, pô, porque é um jogo cansativo, né, no sentido de você tem que manter bumbo tocando, senão você não entrega. E aí o que acaba acontecendo? Quando o dinheiro entra na empresa, cara, se você não tem a cabeça muito boa, você fica vislumbrado. Porque para mim você tem os dois extremos são difíceis. Quando você constrói um negócio sem dinheiro, que aí você depende sempre de uma geração de caixa, mas eu particularmente gosto muito, porque você dá valor ao dinheiro e sabe, logicamente, a melhor forma de alocar ele para extrair o máximo que você pode, só que você geralmente tem uma jornada de crescimento um pouco mais lenta, na fase inicial pelo menos. Quando você tem dinheiro demais, é um problema, pô. Porque aí, na hora que eu tenho a capacidade de construir uma equipe que eu levaria 3 anos para ter, trazendo ela hoje para desenvolver um produto, aí eu acho que dinheiro vai pro ralo. E quando eu falo de dinheiro ir pro ralo, cara, é muito dinheiro. Porque o cara erra, a gente ontem estava falando, né, nos bastidores sobre gestão, sobre liderança e etc. Quando você constrói uma cultura, uma nova empresa, você tem um DNA que é do sócio. Você é o cara que está como visão. E como que você passa isso para a sua primeira camada ou cadeia de gestão? Você tem que estar no contato, pô. No dia a dia. Você não pode contratar alguém de imediato e dar uma carta branca, porque isso pode mudar o plano daquilo que você está concebendo como empresa, baseado na experiência desse cara. Você já viu isso muito acontecer? Pô, muito. E aí são... E o que rola, cara, normalmente, assim? Cara, é que quando você tem um efeito de impacto positivo, no sentido de dar resultado, tem crescimento, tem entregas, o que eu vejo, pelo menos, acontecendo é que você tem, de certa forma, algum fit cultural sobre isso. Só que com o cara que está sendo contratado, eu quero dizer. Só que quando você erra, meu amigo, você tem uma troca de cadeira que, às vezes, quebra esse cara. Quebra o cara. Porque é um jogo que você não tem tempo. Imagina o seguinte, se eu pego o dinheiro para 18 meses, eu trago um player para o meu time de tecnologia, por exemplo, que eu acho que vai entregar o que eu preciso. Só que eu descubro em 12 que esse cara está indo por um caminho todo errado, você não consegue reverter isso em 6 meses. E qual que é o impacto disso, por exemplo, para minha operação, para os meus investidores, etc. Então, a boa falha, cara, tem um portal que chama CB Insights, que eles traz estudos sobre o mercado de tecnologia. Tem muita coisa relacionada à quebra de uma startup ou de uma empresa no início de operação, mas boa parte dela está relacionada à composição societária entre os sócios, então um conflito, não alinhamento, e inclusive os cofundadores, que são essas pessoas chaves, e outros aspectos relacionados à caixa, que é gastar demais, precificar errado, não gerenciar fluxo de caixa e outros temas que impactam o financeiro, tipo margem, né, não captar mais investimento. Então essas mecânicas, se o cara não é muito pé no chão, ele quebra o negócio. Não tem um controle da expansão, né? Exato. Então quando você fala dos bastidores, eu já tive caso de ideias, cara, incríveis, que não conseguiu colocar dentro de um plano de execução olhando para a receita. E é meio maluco falando isso, né? Quando eu sou um cara em bootstrapping, o que eu vou olhar? Cara, eu quero o cliente pagante. Só que quando você recebe muito dinheiro, aí entra um dos desafios, tem muita gente que dá ênfase em produto.
Ah, eu quero construir um produto maravilhoso. Falei, cara, um produto só é maravilhoso se você tem alguém pagando. Tem uma empresa, não vou falar nomes, obviamente, mas ele teve algumas manchetes aí, né, sobre captação em rodada de investimento, e os caras levantaram, se eu não me engano, coisa de 4 a 6 milhões de dólares, então a gente está falando aí de 30 milhões de 30 reais. milhões de reais, um pouco menos talvez, que era uma solução voltada para a inteligência artificial e construção, obviamente, de agentes e tudo mais, era um produto aqui dentro. Só que Brasileira. é brasileira. Só que o cara ficou tão focado no produto que ele não conseguiu fazer a conexão com o cliente que pagaria por aquela solução. Porque na hora que ele foi definir quem é o cliente que ele vende, ele tinha um produto complexo. O ICP dele era impossível. Tava impossível. E aí cara, é um negócio que vai morrer. ICP só para Ideal Customer Profile. Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal. E aí, quando o cara olhou isso, cara, ele é uma empresa que consumiu 30 milhões de caixa e que não tem linha de receita compatível com o que deveria ter. E aí, cara, você perde o creditamento. Ninguém vai pôr mais dinheiro nisso, entendeu? Só que você tem empresas que fazem... eles mudam isso dentro da jornada para continuar crescendo. Uhum. Tem até um do cliente que eu compartilhei com o time hoje cedo, né? O cara criou uma tese de investimento, né, relacionado a um marketplace, captou dinheiro, estava acreditado, só que ele fez um produto mais global, porque era uma possibilidade global. Ele tinha uma operação cara na Europa e não tinha uma operação no Brasil. No meio do caminho, ele viu que o mercado de visita estava mudando. E a tese dele precisava de capital intensivo para assegurar esse crescimento, porque para quem não entende, o marketplace você conecta duas partes, só que você tem que gerar demanda para que isso aconteça lá dentro daquela estrutura. Cara, quando ele identificou isso, que é um pouco o erro talvez sobre a oferta, produto, mercado, etc., ele desligou a operação na Europa, trouxe a operação para o Brasil, reduziu o custo e repensou no modelo de negócio. E agora ele acabou de levantar uma segunda rodada de captação. Mas lembra que eu te falei de resiliência e capacidade de análise? Se ele tivesse resistido ou insistido no modelo prévio que ele teria, o negócio não teria ido para frente. Então ele fez praticamente um turnaround disso, pivotou aquele modelo pretendido, trouxe para um mercado que também é tão grande quanto o de fora, começando obviamente a operação aqui captando investimento de novo, com uma capacidade de expansão e execução com outros investidores na rodada. Entendi. Então, são coisas de sucesso. Fora isso, você tem, cara, alguns mercados, por exemplo, que eles são tempestivos. Pensa você aqui, ó, volta a 3 anos, ou 3 a 4 anos. Como era contratar desenvolvedor 4 anos atrás? Era muito complexo. Muito. Porque todo mundo estava hypando, tendo dinheiro, estava tendo uma troca de cadeiras de desenvolvimento, todo mundo pagando mais, aumento de preço e de salário, etc. Agora eu te digo hoje acessar, com tudo que a gente tem de tecnologia, reinventou as relações com quem você contrata, os perfis e as competências. Só que surgiu muitas empresas nessa época educacionais ou de formação de novos programadores, porque o mercado precisava de mão de obra que estava escasso. Hoje, se eu não me engano, a última pesquisa que eu vi, isso aí estava invertido. O mercado já não tinha mais, né, tanta demanda por mão de obra quanto ela previa ali em 3 anos. Então, em 3 anos, um modelo de negócio que parecia muito promissor, não tem mais o mercado que ele tinha. E aí, obviamente, você não tem caminho. Ou você muda tudo que você estava pretendendo, ou de fato você deixa de ter aquele cliente final ali. Então, ou seja, na captação você está com elementos macroeconômicos sobre o efeito de transformações, tecnologias, etc., que é o que a gente está vivendo hoje, e lida muito com questões mais microeconômicas dentro da empresa, saca? Que aí desalinhamento de sócio, queima geral, contratação. Uma coisa, Henrique, que mais acontece aqui, para mim, né, que eu tenho a oportunidade de olhar a cozinha dos caras, né? Então, quando eu acompanho a jornada ali na contabilidade, eu tenho acesso a tudo que acontece de certa forma. E o maior problema é a descentralização sobre gestão. Então, a descentralização tá aqui um plano orçamentário que não necessariamente é muito bem acompanhado e cada um tem autonomia de quiser fazer o que quiser com aquele dinheiro, desde que ele entrega um KR específico, né, uma métrica específica que esses caras acompanham.
Nisso aí, cara, você torra um dinheiro que você não precisava. Quando a gente teve pandemia, só para materializar isso para a galera, para quem nos assiste e ouve, cara, eu tive cliente que dentro da operação ele tinha 3 ferramentas que eram sinônimas, mas elas eram contratadas em áreas independentes. Então, time de tech, por exemplo, usava, fugiu o nome aqui, que é um cara que consolidou com Trello, por exemplo, que é mais para gestão de projeto. O time de marketing gostava de ClickUp. E o time, sei lá, de operações usava Trello. Só que ele tinha subutilizações de usuários pagando todas as ferramentas que faziam a mesma coisa. Só que não tinha ninguém fazendo a gestão, obviamente, daqueles recursos. Cara, eu tive cliente que cortou 500 mil mensal de gasto em duplicidade. Ferramenta que não se usava mais. Serviço que ninguém sabia para quem era contratado. E pensa isso em governança, cara, financeira, não tendo visão sobre isso, porque aí você está, teoricamente, trabalhando dentro de orçamento. Então, você pode favorecer, se você não tem um bom gerenciamento, uma ineficiência operacional. Só que a gente se distorce na visão quando o cara está apresentando crescimento e receita. Só que talvez ele poderia ser 2 vezes melhor do que o que a gente enxerga, entendeu? Entendi. Cristiano, agora, cara, com relação ao futuro, porque o passado nos mostra que boa parte dos investimentos, né, em empresas de tecnologia, eles ou vão demorar décadas para retornar, certo? Alguns não vão retornar, né? E eu entenderia que talvez seria natural uma retração, né, do fluxo de dinheiro, né? Em contrapartida, o movimento que a gente vê é o seguinte: o fluxo do dinheiro aumenta, contudo, aquela época dos valuations superinflados já não tem mais, né? Os múltiplos de 10 vezes, os múltiplos de 14 vezes que a gente chegou a ver de ARR, isso não existe mais, né? Como é que você avalia esse movimento todo? Você acha que o mercado, a inteligência artificial, ela deixou o mercado um pouco mais otimista e por isso que o fluxo de dinheiro está grande, mas em contrapartida também mais conservador em relação ao tamanho dos cheques que são feitos? Cara, eu entendo assim, você sempre vai ter alguma área que vai ser responsável por boa parte do direcionamento desse dinheiro. E a gente sabe que quando você fala de cloud, armazenamento, processamento, ou vamos falar os derivados de AI, de inteligência artificial aqui, estão dentro desse pacote. Que aí a gente está falando de onde vai realmente, de onde está a massa ali, essas coisas não mudam, né? Não mudam. Porque a gente está falando, infraestrutura é a grande bola da vez, né? É isso. Então você tem locais que você vai ter um fluxo de dinheiro indo, que é uma visão de futuro, e isso vai acontecer. Só que isso aconteceu em outros mercados, né? Lembra quando o Brasil, você tinha uma centralização bancária gigantesca. Quando surgiu as instituições, as fintechs, em algum momento ela era a bola da vez, porque você estava descentralizando um monopólio, vamos falar assim, do que a gente tinha dos bancos aqui, né? Então, e o que acontece para mim? Essas grandes apostas, né, quando você fala do fundo de investimento, ele tem o capital que ele levanta, ele tem que prestar conta sobre esse resultado. Só que um cara desse que acerta a jornada, meio que paga um retorno esperado dentro daquela estrutura de fundo. Então, de fato, acaba sendo um mercado onde você joga ali para 10 caras, mas sabendo que um vai dar certo, 2 vai ser mais ou menos e 7 vai zerar. Entende? Obviamente não é tão simplista como eu estou falando mas aqui. Mas quem deu muito certo vai pagar o que deu errado. Vai pagar a conta de que deu errado. Essa é dos elementos aqui. E aí quando você fala sobre esses múltiplos e etc, o mercado está um pouco crítico, né? Porque não adianta eu injetar capital sem ter horizonte de retorno. E aí eu acho que não é uma coisa, é um combinado de coisas, né? Então quando você coloca... até esqueci, a startup grande pra caramba nos Estados Unidos... que anunciou, falou assim, está proibido contratações daqui em diante, porque antes se falava muito sobre esse tamanho de time, né? O pessoal falava muito sobre a minha equipe com 1.000 pessoas, com 500 pessoas, 200 pessoas, como se isso fosse um sinônimo de sucesso ou crescimento.
E aí esse cara, ele publicou e falou assim, ó, está proibido qualquer contratação sem o uso ou implementação de IA nos processos que a gente tem hoje. Então, porque ele dá uma capacidade de entrega muito maior, seja na área de vendas, de marketing, de tecnologia, que quer que seja. Então, quando você usa esses dois elementos, pelo menos a minha leitura é que vai começar a analisar melhor crescimento versus os indicadores de que aquele negócio, obviamente, é um negócio que vai dar resultado. Até quem, cara, eu acompanhando algumas empresas de dentro, levantaram cheques relevantes, por mais que você tenha uma taxa de juros aí gigantesca, mas porque os indicadores financeiros dos caras estão bons, pô. Tá gerando uma margem de contribuição boa, o cara consegue, chegou num ponto de equilíbrio do ponto de vista de ter lucro, mesmo não precisando ter lucro com o caixa que ele tinha investido, e aí os VCs foram dobrar a aposta, aumentaram a exposição de cheque ali dentro, entendeu? Cara, para você, qual é a métrica mais importante do negócio? Se você tivesse que escolher, sei lá, as 3 principais, o que você escolheria? Cara, que você diria? Eu, assim, para mim, receita, ela tá lá no final, né? Eu sempre gosto de olhar margem de contribuição ou de lucro bruto, margem bruta, porque ele mostra uma relação de fato entre o que você gera de receita versus quanto que você gera de contribuição para o exercício dentro dessa forma. Então esse aqui é um pilar que eu analiso muito, porque, cara, não há dinheiro que salve uma empresa com uma margem de contribuição ruim. Você só escala uma operação aí. Você só escala desgraça. Exato, é isso. Depois disso a gente desce e aí eu olho para uma linha final mesmo de EBITDA. Só que, obviamente, numa empresa que é startup, ela não vai ter EBITDA positivo. Mas, assim, cara, em qual momento você impacta, você chega no EBITDA positivo? Porque uma das grandes... assim, para mim, essas duas aqui são as principais quando eu olho para uma DRE do cara. E aí, falando de negócio, eu sempre cruzo 3, cara. Que é custo de aquisição de cliente, que o cara tem que comprovar que ele encontrou de fato o PMF quando ele tem um custo de aquisição que faz sentido pro negócio dele. Então, o CAC, o custo de aquisição, é cada unidade de clientes que vem para sua companhia tá relacionado a um dinheiro que você injetou para essas iniciativas. Então, você vai encontrar uma primeira métrica. E aí eu olho para o negócio e entendo se ele encontrou de fato uma via de crescimento que faz sentido replicar. Acho que esse é um ponto. Depois que eu olho para custo de aquisição, vem uma preocupação no sentido de quanto dinheiro ele faz com esse cliente. Porque tudo bem você trazer cliente para a base, mas você gera receita com esse cara? E aí eu analiso uma outra métrica que é o LTV, né, que é o Lifetime Value. Assim, quanto que esse cara contribui ou deixa na mesa para aquela companhia. E aí eu estou tentando entender assim, ó, eu adquiro clientes, mas eu sei fazer dinheiro com esse cliente no meu modelo de negócio. Então essa é uma métrica aqui complementar. E aí para mim vem a terceira, que está relacionado a churn ou retenção, né? Depende da ótica que a gente vai analisar para ela. Porque não adianta eu ter um modelo que seja, obviamente, balde furado. Então se eu tenho um nível de cancelamento muito alto, significa que aquela empresa ela tem uma reciclagem de base muito grande. Então se eu não tenho capacidade de reter, isso diz sobre produto, sobre posicionamento, atendimento e por aí vai. Então, e essas tríades aqui, né? Custo de aquisição, LTV e cancelamento é o que impacta esse escopo que eu tenho aqui embaixo. Que é olhar para a margem de contribuição que aquela companhia gera versus a capacidade dela de gerar EBITDA positivo. Então, na hora que eu olho para esse conjunto, essas 3 aqui para qualquer negócio está me determinando a capacidade que aquela empresa tem de trazer cliente, gerar receita com esse cliente e de reter o cliente dentro de uma jornada. Então, são muitos elementos aqui para mim. E eu olho para a DRE para ver se aquilo se sustenta. Porque se o cara dá prejuízo, mas ele tem margem bruta positiva, então ele tá dizendo o seguinte, se eu crescer, desde que a minha estrutura de custos fixos que estão ali embaixo não cresçam, eu vou encontrar o ponto de equilíbrio para a minha operação. Então a margem tem que ser boa, pô. Né, daquele modelo, porque toda a grana que está investida ali é para crescimento de certa forma, entende? Entendi. Cara,
Muito do que você falou, que aplicado a empresas de tecnologia, que é a tua área de expertise, se aplica também aos negócios de contabilidade. Exato. Que estão sendo visados também por fundos, né? Ou para serem 100% adquiridos, ou para fazerem parte de algum conglomerado. De algum conglomerado, a gente tem visto alguns movimentos importantes, né, no nosso mercado que estão acontecendo. E o que está acontecendo no mercado da contabilidade agora, né? Por que o mercado financeiro está olhando para o mercado da contabilidade, né? Cara, assim, ó, a gente, até então, né, vamos falar, até 2 anos, a gente tinha muito promessas ou estruturas de você empilhar receita ou carteiras em conglomerados de contabilidade. Então, isso foi replicado em alguns outros mercados, né? Não caí aqui no mérito de quais, mas o cara aumenta a base de receita, aumenta a base ali de operação dele comprando outras escritórios. Então isso acontece há um tempo aí no mercado de contabilidade. Quando você fala do mercado de VC ou de tendências, algumas áreas como contabilidade, então você pode pensar em administradoras de condomínio, empresas de BPO financeiro, que usa tem um uso massivo de mão de obra e talvez uma aderência menor de tecnologia. Quando você faz o conjunto de uma caixinha de ferramentas de tech com inteligência artificial, você olha para negócios que têm margens de EBITDA não tão boas. Então, uma empresa de serviço dessa natureza geralmente tem uma margem ali final de 20% se é um bom negócio. Quando eu olho para o mercado de contabilidade, a minha percepção é que isso é bem menor. Porque às vezes o cara ele não tem essa gestão do negócio, então ele tem margens às vezes menores, né, dentro disso. O que torna sexy isso? Eu falei, cara, se eu tenho um mercado que é ineficiente, com alto potencial de aumento de margem, com o uso de ferramentas e de AI, ele passa a ser um negócio potencial interessante de criar uma estrutura tecnológica, eu comprovo claramente que eu gero uma margem melhor do que essas operações geram hoje, e aí de fato eu crio uma sistemática de crescimento baseado em M&A, porque a conta fecha. Entende? Se eu compro um escritório de contabilidade, considerando que esse cara tem um EBITDA de 15%, hoje, sem tecnologia, eu vou ter que fazer o seguinte, cara, quanto tempo que eu tenho o payback dessa operação? Beleza? Agora, se eu compro um cara com um EBITDA de 15, aplico todo o meu full stack ali, né, todas as tecnologias que eu tenho, para colocar ele dentro do meu processo e o EBITDA vai de 15 para 35, eu reduzo naturalmente o payback de crescimento baseado nisso. Então, acho que, eu brinco que às vezes parece que a galera reinventa a roda, mas é que aquilo já existia. Só que todas as tecnologias que eu tenho hoje permitem que isso aqui faça mais sentido, porque eu tenho mercados ineficientes com alto potencial de ser explorado. E contabilidade propriamente dito, eu acredito, né, Henrique, que em 5 anos o que a gente enxerga hoje de mercado contábil ele vai ser totalmente diferente. Então, se ainda existe o cara que é darfeiro, se existe só o cara de obrigações acessórias, cara, esse cara aí ele some em 2 anos, né? Mas mesmo no interior, cara, em cidade pequenininha, mesmo diante dessa malha de empreendedores que a gente tem, que não tem muita consciência, você realmente acha que... Cara, eu acho, cara. Sabe por quê? Tinha coisas que a gente falava, por exemplo, se discutia muito sobre o acesso à tecnologia com as pessoas, assim, né? E hoje a tecnologia tá onde? No nosso bolso, pô. E todas essas tecnologias, por exemplo, que a maioria das pessoas que eu vejo, é engraçado, eu vejo uma vizinha lá de 80 anos fazendo todas as operações bancárias dela pelo aplicativo, pô. Então, se você for pensar, se eu não me engano, a quantidade de aparelhos que a gente tem hoje é maior do que o número de pessoas, né? Então, de fato, tudo isso aqui permite que o cara tenha a informação na palma da mão dele. Pode levar tempo, mas eu acho que ele é uma curva inevitável de ter. Então, a gente deixa de ter a realidade ou a relação de consumo como a gente tem hoje com o serviço de contabilidade. E essa é, para mim, uma transformação de quem enxerga isso hoje vai estar preparado para uma visão de futuro amanhã. E a gente tem a reforma tributária vindo no meio desse caminho, né? Que por mais que ela vai ser um regime transitório que dá dor de cabeça, ela vai simplificar muito essa relação ainda mais com o fisco, né? Padronização de modelos de nota fiscal a um layout nacional. Você vai ter um modelo de cálculo de tributo com menor complexidade, dando amplitude para a escrituração assistida.
Então, é um conjunto de elementos que vai levar o cara para esse caminho, né, no meu ponto de vista. E aí, uma vez que você tem essa simplificação dos processos, aí você volta para a origem. Por exemplo, se um cara quer crédito, Henrique, o que ele precisa mandar para a empresa, para a instituição financeira? Os dados. Um monte de coisa. São os dados fiscais, financeiros, enfim. Exato. E o pareto disso está na mão de quem hoje? Contador. Do contador. E isso faz com que as empresas de contabilidade lá na frente, quem se manter firme no jogo, ela vai ter o grande data lake de dados e informações que são relevantes. E aí se discute, cara, você pode fazer uma recomendação direta de score para um cara captar crédito mais barato, porque eu sei o que você precisa de fluxo de caixa. Eu consigo olhar e entender qual é a necessidade de capital de giro que cada um dos clientes precisam. Então, o contador, ele deveria fazer uma guinada para ser um CFO da pequena e da média empresa. É isso aí. Que é um movimento que a gente vem discutindo. E aí, dentro do CFO, na minha cabeça, você tem várias competências distintas. Sim. Só que existe uma grande camada de dado, informação relevante que vem proveniente aí da contabilidade. você tem a parte de... Você tem um planejamento, né? E aí você tem oportunidades como o BPO financeiro também. Você pode... literalmente você ser um braço financeiro ali da operação. E como fazer aí, você pode escrever isso. Você não, assim, com todo o acesso de tecnologia, dados, informações, etc., você consegue oferecer e ter isso de uma forma mais estruturada. E aí o ponto é, se o que eu faço hoje vai ser substituído de uma forma mais eficiente, qual serviço que eu crio ou qual valor eu entrego para o meu cliente. Por isso que eu falei que é tão importante os contadores saírem de uma visão de técnico contábil para empreendedor, porque o que você faz não é o que você é ou o que seu negócio deveria ser. A sua flexibilidade, a capacidade de se adaptar num cenário que é um cenário incerto, porque assim, a aceleração da tecnologia, das inteligências artificiais é incerto, a gente não sabe onde vai dar isso, a gente não sabe em que nível isso vai chegar. E a gente tem um outro detalhe também. A reforma também, existem muitos pontos que são incertos, que são nebulosos, que a gente vai ver como é que vai funcionar na prática, que não se tem aquela concretude ainda, a capacidade de se adaptar no mercado, que está evoluindo e que não sabe para onde vai e aonde quer chegar. Eu acho que é isso que diferencia o empreendedor de qualquer outro bicho dentro do mercado corporativo, cara. Porque o empreendedor raiz mesmo, ele tem um sangue nos olhos, ele tem um brilho, é uma skill, né, comportamental, né, que poucos têm. Né? É a capacidade de se transformar e de se adaptar em momentos de adversidade ou em momentos de mudança. Né? E eu acho que a gente está diante de duas grandes ondas que vão mexer no nosso mercado como um todo, não somente no mercado contábil, mas no mercado como um todo mesmo, assim, porque a reforma tributária ela é a mudança mais impactante da história do Brasil depois do Plano Real. Entendeu? Então, a gente teve o Plano Real em 1994, 30 anos depois, 31 anos depois, a gente está na iminência de uma reforma gigantesca na forma como são feitos os negócios, cara. Exato. Então os preços vão mudar, a forma como você vende vai mudar, o sistema vai mudar, entendeu? Então não dá para menosprezar isso e, consequentemente, dentro de inteligência artificial, que é uma corrida para ver quem é que é mais eficiente, cara. É isso. Entendeu? É isso. E assim, né? A gente, é o que você falou, a gente tem coisas que a gente já sabe que está por vir. Mas dentro da discussão sobre reforma tributária ainda vai vir elementos sobre reforma de renda e trabalhista. Ou seja, tem muita coisa ainda a acontecer, camadas aí a serem detalhadas. Só que o bom empreendedor sempre faz uma limonada dos limões que são apresentados. É verdade, né? É verdade. E aí eu sempre provoco quem está no mercado, que são ondas muito rápidas, né, para o mercado de contabilidade. Então quando você fala de uma onda 1 do SPED, tô voltando 14 anos. No meio do caminho muda padrão de consumo, todo mundo digital, sistemas, integrações, etc. Onda 2, né? E agora você nem descansou, né, da nanada, já tem a outra vindo pelo meio do caminho. Mas eu acho que esse é o jogo, pô. Se você tá numa cadeira de empreender e ter visão, acho que esse é o papel. E eu vejo ainda, Henrique, se eu fosse ponderar, né, para a audiência um cuidado,
é que eu acho que muitos donos de escritórios ou firmas de contabilidade ocupam cadeiras operacionais e pouca cadeira estratégica. A maioria dos caras que trazem tema para discussão, ela geralmente está numa esfera tática para operacional. E aí, quando você sobe essa conversa para uma visão mais de estratégia, não está fazendo isso. Porque a gente, obviamente, foi educado, treinado, condicionado, de certa forma, a ser o especialista. Beleza, que é técnico, mas se você decidiu empreender, você tem que se desenvolver para assumir a cadeira que é esperada. Você não pode abrir mão da visão. Quem está liderando um negócio, ele tem que ter a visão e ele tem que apresentar a visão constantemente para o seu time. E é isso que estabelece cultura, no final das contas. Gente, a gente está se aproximando do fim desse papo. Eu particularmente adorei, aprendi demais. Esse cara aqui sabe muito, sempre me ensina muito quando a gente conversa. E, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua generosidade em compartilhar tantos conhecimentos. E desejo ainda mais sucesso para você, nos seus negócios, na sua família. Tudo de bom. Cara, eu que agradeço o convite e de novo, né, tudo que eu trouxe aqui é o que eu estou vivenciando de transformação dentro do meu negócio. Então, para mim é sempre um privilégio, um prazer, eu gosto de fazer, gosto de falar, porque entre falar e executar existe um mundo verdade. distante, mas pelo menos pode impactar alguém que está com o mesmo desafio, no mesmo time, e é isso. Isso aí. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima.